a grande tribulação, cujo versículo tema está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz assim: porque haverá, então, grande aflição, como nunca se houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Amém? Então, vamos lá. Se os santos da tribulação atentarem para o fator tempo deste evento, quando, pois, virdes, poderão saber com bastante aproximação quando terminará a tribulação, época em que Cristo vai voltar à terra. Amém? Aleluia. Vamos ver aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 33. Ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, diz a palavra. Amém? Então, olha só. Todas essas coisas refere-se a todos os sinais que ocorrerão durante a tribulação. Tá certo? Vou ver aqui, ó, do versículo 15 ao 29, ó. O que é a tribulação? Vamos lá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está num lugar santo, que ele entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou, eis que ele está ali no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Amém? Aleluia. Então, o sinal principal é a abominação da desolação. À medida que os eventos proféticos se sucedem, os fiéis da tribulação vão examinando as escrituras, verão todas estas coisas e saberão que o Senhor está próximo, está às portas. Amém? Então, vamos ficar atentos. Quanto mais a gente ouvir a palavra, mais a gente meditar na palavra, mais nós estaremos preparados para enfrentar a tribulação. O decurso do tempo entre este evento e o fim dos tempos é mencionado 4 vezes nas Escrituras, como sendo 3 anos e meio, tá certo? Ou 1.260 dias. 3 anos e meio é equivalente a 1.260 dias. Então, vamos lá, vamos ver aonde é que está escrito. Então, não é um texto isolado que fala sobre isso. Primeiro que a gente vai ler é em Daniel 9. Daniel, capítulo 9. Oh, aleluia, glória a Deus. Daniel 9, do versículo 25 ao versículo, deixa eu ver aqui, 27. Então, tá lá. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém,
Tá vendo? Olha que coisa, hein? 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com que muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas, quando passar a metade desse tempo, ou seja, 3 anos e meio, ele acabará com os sacrifícios de animais, as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Então, o primeiro texto que fala dos 3 anos e meio é esse aqui, né? 7 anos ao meio, no meio dá 3 anos e meio. Então, lá, Apocalipse 11. Os outros são todos em Apocalipse, que fala desse tempo. Aleluia. Apocalipse 11. Vamos lá. Glória a Deus. Versículo 1 e 2. As duas testemunhas. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão a cidade santa durante 42 meses. 3 anos e meio. Amém? Então, vamos lá. Apocalipse também 12, versículo 6. Diz assim, ó: a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1.260 dias. 3 anos e meio. Tá? Agora, Apocalipse 13, do versículo... Espera só um pouquinho. Cadê, Nelson? Do versículo 5 ao 7. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio, e começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Amém, queridos irmãos e irmãs. Por causa da grande expectativa da volta de Cristo, os santos daqueles dias devem acautelar-se quanto a informes afirmando que Cristo já voltou. Tais informes serão falsos. A vinda do Filho do Homem, depois da tribulação, será visível e conhecida de todos os que viverem no mundo. Outro sinal que ocorrerá, então, será o dos falsos profetas que, a serviço de Satanás, farão grandes sinais e prodígios. Amém? Então, encerro por aqui a leitura de hoje. Esta é a mensagem da grande tribulação, tá certo? Então, guarde aí o tempo da grande tribulação, 3 anos e meio. Digamos que aconteça de você presenciar que um homem acabou com um conflito lá em Israel, que um homem conseguiu levantar o templo
do Senhor lá em Israel. E aí, ele vai governar por 7 anos. Na metade dos 7 anos, 3 anos e meio que ele conquistar todo mundo, que ele se mostrar o bom, que ele se mostrar o da paz, o cara, como dizem, né? Ele vai se revelar o anticristo. Ele vai dizer, Jesus que nada, quem foi que conseguiu a paz aqui? Fui eu. Jesus veio e morreu, mataram ele, não conseguiu unificar nada. Jesus é uma história aí, é uma invenção. Eu sou real. Ele vai dizer isso. Olha, eu sou de carne e osso, eu estou aqui. Pode vir falar comigo. Eu resolvi, acabei com a fome, acabei com a guerra. Eu sou o Deus aqui. Vocês podem me adorar porque vocês estão me vendo. E aí ele vai começar a perseguir a Bíblia Sagrada, os que acreditam em Jesus, os que acreditam em Deus. E aí, quando houver essa perseguição, aqueles que negarem a Cristo estarão carimbando o passaporte para o inferno, para o sofrimento eterno. Mas aqueles que lembrarem da palavra de Deus, que esse período de governo desse homem vai durar 3 anos e meio só, não é pouco não, né? Bastante tempo. Fica firme, é melhor morrer. Morra resistindo ao anticristo e carimba a passagem para o céu. Amém? Do que se sujeitar. Não podemos ter medo de morrer. Não poderemos, nessa época, ter medo de enfrentar o homem e falar, não, sai de reto, enviado do cão. Eu dou risada agora, mas na época vai ser brava, né? Por exemplo, tortura. Ele vai torturar. Quem falar, eu sou cristão, vai ser torturado. Você está preparado para a tortura? Você sabe o que é tortura? Ele vinha aqui, ó, puxar um dente seu, nega Jesus. Ele vinha furar o seu olho aqui, ó. Nega Jesus. Vinha aqui cortar a orelha, ó. São coisas que só faz a pessoa sofrer e não deixa ela morrer. Ele sabendo que se você morrer não negando a Cristo, ele sabe que você vai ser salvo. Então, ele não vai querer que você morra. Ele não vai querer que você morra. Presta atenção. Vai vir aqui, ó, vai enfiar a faca aqui, ó, arrancar o couro da tua cabeça. Só coisa para sofrer. Só coisa para sofrer. Tá entendendo? Vai cortar uma orelha, cortar outra orelha, vai vir aqui, arranca um dedo. Só para você não morrer. Ele vai te fazer sofrer mesmo. Então, lembre-se da palavra. Lembre da palavra de Deus. Se apegue a Jesus. Se apegue ao Senhor Jesus. Tá certo? Então, por que é importante falar? No entendimento, quem se entrega para Jesus, quem entrega a vida para Jesus, que se converte agora nesta época, que é chamada época da graça, da misericórdia de Deus, a pessoa ela não vai passar por essa tribulação aí. Ela não vai passar pela grande tribulação, tá certo? Por quê? Porque a pessoa que aceita Jesus como único suficiente Salvador vai ter o arrebatamento. Então, a pessoa está com Jesus, entregou a vida para Jesus, Jesus arrebata, leva embora. Não vai nem conhecer a morte. 1 Tessalonicenses 4 fala disso. Não vai conhecer a morte. E aí, fica aqui o pessoal. As outras pessoas. Essas pessoas, vai ficar os que se afastaram de Deus, os que ouviram a palavra, mas não deram crédito. Vai ficar aí. Elas precisam ser fortes. Imagina, na época da graça, não creu em Jesus, que o Espírito Santo está aqui para nos abençoar? Como é que vai crer quando não tiver mais cristão aqui, verdadeiro, firme e forte, orando, louvando a Deus? Né? Aí vai ser fácil da pessoa ser enganada.
Porque aqui a palavra está falando, ó, se você ouvir que Cristo está ali ou acolá, mentira, não vai. Nesse período, vai ter ali um monte de gente querendo mostrar soluções, curas, bênçãos, livramentos, né? Então, essa é uma mensagem muito importante e que Deus nos dê força e graça